Você já está, pelo que eu entendi, já está um tempo na construtora, você começou cedo. Se eu fiz conta rápido, você já está há algum tempo mesmo, você é meio veterano lá. Meu pai fundou ela em 99, junto com a minha mãe. Meu pai, que é um imigrante peruano, veio para cá, hoje naturalizado brasileiro. Como é que você vê o desafio, primeiro, de manter o que é bom desses valores e como é que você vê as transformações que vão ser necessárias nos próximos anos? Sem dúvida se soma, né? O conflito, ele é natural, ainda mais numa relação de pai e filho. É natural, a gente tem liberdade às vezes de falar um pouco mais alto um com o outro, mas no fim do dia a gente se entende e sempre vem do propósito da empresa, né? Olá, eu sou Sidney Oliveira, presidente do Instituto de Mentoria, e eu estou aqui hoje no C3 Talks para conversar com vocês sobre sucessão e liderança. Para esse bate-papo, eu estou aqui com o CEO da Máximo Aldana Construtora, o Máximo Menezes. Tudo bom? Tudo bem, Sidney? Prazer em conversar com você hoje. Que bom, a gente vai fazer um bate-papo leve e vamos conversar muito sobre esse desafio. Você tem o seu pai que fundou a empresa e nós estamos aqui hoje justamente para falar sobre isso. Como é esse desafio? Só um primeiro highlight, assim. É bom? Com certeza é um grande desafio, né? Acho que não tem como falar dos desafios sem falar um pouquinho brevemente da história da Máximo, né? Meu pai fundou ela em 99, junto com a minha mãe. Meu pai, que é um imigrante peruano, veio para cá, hoje naturalizado brasileiro. E aí, em 99, ele quis se aventurar no mercado, né? Veio do Peru formado em engenheiro civil, passou por algumas construtoras aqui em São Paulo e em 99 abriu a sua construtora. Então, desde lá, eu sempre acompanhei o trabalho do meu pai junto com minha mãe, né? Minha mãe fazendo back office no escritório de casa e meu pai nos canteiros, né? Meu pai sempre muito de obra, um cara raiz mesmo, que sempre gostou de ver a coisa acontecer no campo, né? Então, eu sempre tive esse exemplo. Então, desde pequeno, ele me levava para as obras, para eu conhecer. Então, acho que o processo de sucessão começou lá atrás, quando eu ainda era criança e eu ouvia muito, né, até da minha mãe, um pouco mais impositor, você vai seguir o caminho do seu pai, enquanto o meu pai, muito tranquilo, falando assim, não, filho, você vai fazer o que você quiser. No final do dia, acabei fazendo e seguindo aí o segmento do meu pai, que é a construção civil e o mercado imobiliário. E, sem dúvida, são coisas que hoje trazem muita alegria para mim. Mas, voltando ao tema do desafio, quando eu comecei a trabalhar com meu pai em 2013, né? Eu estava no meu primeiro ano de faculdade e estava ali naquela famosa indecisão do jovem do que seguir na carreira, apesar de já ter o caminho trilhado aí na construtora. Mas na época eu também servi o exército e por vontade própria. Né? Então também a carreira militar me chamou a atenção e fiquei naquele dilema. No final das contas, segui a engenharia civil, né? Já estava no primeiro ano cursando e quis manter o curso. Né? Me formei em 2018, mas desde o meu primeiro ano de faculdade eu fiz questão de trabalhar com meu pai, justamente para conhecer de perto a empresa. Né? Então, comecei fazendo algumas coisas, né, mais simples na empresa, trabalho outro de office boy, caí na primeira obra, nos primeiros meses de trabalho para organizar um almoxerifado, organizar a nota fiscal, depois já fui para o campo, né, para preencher FVS junto com o engenheiro da obra, e aí a história vai embora. Eu ia fazer uma pergunta, porque assim, você já está, pelo que eu entendi, já está há um tempo na construtora, você começou cedo. Se eu fiz conta rápido, você já está há algum tempo mesmo, você é meio veterano lá. Sim. Como é que você vê a preparação para isso? Bom, eu vejo que
primeiro partiu do meu pai e até da minha mãe de me encantar com a empresa, né? Apesar de todos os desafios que as empresas passam, nunca deixamos de falar das coisas boas que a empresa nos traz. Então, eu acho que esse foi um dos principais itens que foi, vamos dizer assim, o primeiro passo, né? O segundo foi me formar como engenheiro civil. Para mim, sempre foi inconcebível ser líder de uma construtora, incorporadora, sem ser engenheiro civil. Uhum. Isso era um pensamento meu, né? E além disso, quando eu me formei, eu quis me aprimorar no curso de gestão empresarial. Então, hoje eu também sou MBA em gestão empresarial. Além de vários mentores que eu tive aí durante a minha vida, né? Inclusive, na minha época de exército, um dos meus mentores foi meu comandante na época. Então, muito do que eu sei hoje de disciplina, sobre respeito à hierarquia, sabe? Coisas que muitas vezes a gente consegue até trazer do âmbito militar para o âmbito civil e que hoje eu consigo replicar na Máximo. Perfeito. E além disso, além de consultores, né, que passaram na empresa e que, assim, vamos dizer que empiricamente, na marra, eu aprendi, né, fazendo, de fato. Quais os desafios que você percebeu nesse caminho, nessa trajetória? Perfeito, você comentou bem. No Exército, eu tive uma aula, né, de gestão e processos. E principalmente liderança, que esse foi um dos meus principais desafios no início, porque quando você é filho do dono, é um pouco difícil você conquistar a confiança de quem está ali trabalhando há mais tempo que você já na empresa, e você poder provar que você tem capacidade de dar seguimento e consequentemente, melhorar a empresa, né? Então, eu diria que um dos meus principais desafios foi criar autoconfiança para poder convencer quem está lá comigo hoje de que a liderança também junto comigo pode ser tão boa quanto ou até melhor do que a anterior. E isso é algo que eu, conversando com alguns amigos que também atuam em empresas familiares, é algo muito relevante, né? Quando o filho ele se preocupa em trabalhar na empresa do pai, nessa sucessão, e óbvio que isso é um conjunto de pai e filho, né? Acho que existe uma simultaneidade aí na vontade de fazer isso acontecer. Eu entendo que existe aí realmente uma dificuldade da autoconfiança. E a autoconfiança veio através de estudo, através do trabalho no dia a dia. Passei por todas as áreas da empresa, né? Comecei, como eu te disse, lá no office boy, parte mais administrativa, depois fui para o almoxarifado de uma obra arrumar, fui para gestão de engenharia depois num segundo momento, depois fui ao escritório estruturar todo o sistema de gestão da qualidade e consegui o nosso PBQPH, né, a ISO 9001, que nos permitiu dar novos voos, né, no mercado, e principalmente estruturar a empresa para que ela se torne perpétua, né? Sidney, hoje a gente vê as empresas elas não têm perpetuidade, e desde que eu entrei na Máximo, o meu foco sempre foi que essa empresa ela fosse assim, independente dos máximos, né? E óbvio que sempre com uma liderança alinhada com a cultura da empresa. Você pegou agora uma questão. Toda empresa, à medida que ela vai criando, vai crescendo, ela vai criando uma cultura. E não é raro que a cultura do fundador, da pessoa que é o pilar central, ela fica impregnada. Existe uma cultura. Você entrou nessa cultura com dois desafios. O primeiro da idade, que você entrou muito novo, e o segundo, o filho do fundador. Como é que você vê o desafio, primeiro, de manter o que é bom desses valores e como é que você vê as transformações que vão ser necessárias nos próximos anos? Perfeito. A cultura, ela é algo que ela está intrínseca, e você comentou bem do dono, né? E eu acredito muito na cultura top-down, né? Então ela vem do topo para baixo. E acho que o meu papel foi só, de alguma forma, colocar isso e divulgar para todos, porque meu pai sempre fez isso de forma empírica através do exemplo. A cultura, no meu ponto de vista, ela é mais cravada quando ela tem o exemplo da liderança. Então meu pai sempre foi muito, que a gente chama de workaholic, né? Ele sempre esteve no canteiro, trabalhando de sábado, domingo, fazendo as coisas acontecerem, não à toa que hoje a Máximo tem 24 anos, né? Mas uma vez que eu entrei na empresa, eu comecei a pensar de forma sistêmica e não só operacional.
né? Meu pai sempre foi um cara muito operacional, tanto que hoje, há pouco, estava conversando com ele, estava em obra. E ele vai ser sempre assim, né? E meu papel foi complementar esse lado sistêmico da empresa. Então, é justamente o que você comentou. Para nós, a cultura, ela é muito importante. Então, hoje, né, a gente faz ações de marketing na empresa divulgando a cultura, né? A gente tem uma sigla na Máximo chamada Max Mentality, que é, vamos dizer assim, o resumo dos valores, né? E isso vem, de fato, de nós, né, para o nosso colaborador. Eu já tive em diversas oportunidades vendo empresas familiares. Eu imagino que você tem uma diferença com seu pai. Como que você vê essas diferenças? Elas se somam ou elas ainda, sabe, aquelas arranhadinhas? Como é que é isso? Sem dúvida se somam, né? O conflito, ele é natural, ainda mais numa relação de pai e filho. É natural, a gente tem liberdade, às vezes, de falar um pouco mais alto um com o outro, mas no fim do dia a gente se entende e sempre vem do propósito da empresa, né? Então, esse conflito, entre aspas, de geração, ele é muito saudável em qualquer empresa, porque eu venho com ideias novas, com vontade e ímpeto de fazer, e eu tenho a bagagem e a experiência do meu pai, que atua ativamente na empresa e traz essa segurança, né, para quem confia no nosso trabalho, seja, né, o investidor ou o cliente que acredita no nosso trabalho. Então eu consegui absorver características da liderança do meu pai, que é o cara raiz mesmo, é o cara que faz o negócio acontecer. Eu puxo um pouco disso, mas também puxo trabalhar com uma liderança democrática. Eu gosto de compartilhar decisões também com os nossos executivos, né? Então a minha liderança hoje ela é muito pautada no histórico do meu pai e na inovação que a juventude pode trazer e principalmente saber diferenciar essas gerações, né? Isso é um trabalho bem desafiador, mas muito legal e tem crescido. Então a gente tem os dois mundos, tá? Eu tenho um líder que ele é da minha idade e eu tenho líderes aí na casa dos 45, 50, 60 anos. Existe essa construção da liderança, mas eu estou curioso por uma outra coisa. Como é seu pai, a empresa, sua mãe, como é que é essa diferença? Como é que separa assuntos família, movimentos, eu diria, mais família, mais pessoais, do empresarial? Ou não, é sempre trabalho, tipo domingão, sabe aquele Sidney. Almoço de domingo? O que vocês estão falando? Estão falando da obra? Eu me lembro disso, porque assim, eu sou de uma família que também todos trabalharam em banco. E quando a gente se encontrava, parece que o assunto era só banco. Pois é. Como é que é isso para você? Porque eu acho que tem um efeito maior, né? Sim, sem dúvida. Em casa, a conversa no final de semana, no almoço em família, sempre acaba convergindo para trabalho, né? Não tem jeito. Só que isso se tornou natural, né? Então, enquanto a gente está falando de uma obra, de um contrato, de uma venda, a gente também fala sobre assuntos pessoais. Então, isso, de certa forma, se confunde, mas precisa ser saudável, né? Então, acho que o grande segredo disso é ser saudável, é ser algo que não pesa, que não é algo cansativo. Então, a minha relação hoje com meu pai, né, ela é muito assim. Então, hoje a gente fala muito de trabalho. Às vezes ele me liga 10, 11 horas da noite para falar como foi o dia, porque nossas agendas são uma loucura. E às vezes a gente só tem tempo de falar no final da tarde. Então, a gente consegue conversar de tudo, né? Então, isso é muito legal. Você está na posição de CEO, teu pai na posição de presidente. De repente está num processo talvez equilibrado agora de simbiose, mas algum momento esses pesos se alteram. Até porque talvez ele não queira mais assumir tanto o peso da carga. Como é que você vê esse processo? Um conselho? Como é que é esse processo? Como é que você considera esse processo? Você comentou bem, o conselho, né, faz parte da governança da empresa. Então, isso, de fato, ele vai me deixar muito mais tranquilo para tomar boas decisões. E só comentando, né, o seu Máximo, meu pai, ele é um cara muito ativo na empresa. Então, independente de ter conselho, né, ele quer atuar na empresa, ele quer atuar na operação, ele quer estar em obra. Então isso me traz muita segurança. Agora, no dia que ele apertar minha mão e falar assim, filhão, é com você, toca o barco, eu me sinto muito preparado porque a gente tem trazido muita gente boa para
tá do nosso lado. Eu falo que a gente não faz nada sozinho, né? Uhum. Meu pai lá atrás moveu mundos e fundos e conseguiu fazer muita coisa sozinho, ele e minha mãe na época, com pouquíssimos funcionários. E quando eu me propus a trabalhar com ele e abracei realmente a causa, o meu foco sempre foi fazer essa empresa se perpetuar independente da gente, né? Uhum. É claro que a liderança ela é extremamente importante, mas no dia que ele se ausentar, com certeza eu vou ter aprendido muito com ele. Você também comentou muito bem, o processo de sucessão ele é lento, ele leva muitos anos para acontecer. Uhum. Eu brinquei no começo que o meu processo de sucessão começou lá em 99, quando eu comecei. Com o Legozinho. Lá tá? com o Legozinho, indo em obra, passando às vezes metade de um dia com ele num canteiro Uhum. e aprendendo muito, né? E sempre observando os detalhes, né? Na tomada de decisão, tentando entrar muitas vezes no raciocínio dele quando a gente tem divergências de decisões, né? E não é só porque ele é o presidente, né? Ele não tá onde tá à toa. Então, ele passa muita confiança para quem tá junto com ele. E essa confiança, na ausência dele, ela permanece. Então, eu entendo que é natural esse movimento na ausência dele. E, inclusive, essa sucessão, ela vai acontecer ainda por mais algum tempo. É completamente natural, né? Como a nossa empresa é familiar, então a gente tem outras pessoas da família que atuam dentro da empresa. Um deles é a minha irmã, né? Que ela é arquiteta, hoje ela atua no financeiro. Então, a gente tem algumas lideranças e a gente costuma se reunir semanalmente para debater os assuntos e tudo mais. Que legal, que bacana. Olha, é um processo de respeito e é muito legal ver esse processo fluindo, porque é respeito seu pelo legado do seu pai, é respeito do seu pai pelo que você está representando e tudo que pode acontecer, é respeito dos demais da família. Então, que recado dessa experiência tua você transmitiria para quem está sendo sucedido e para quem está na missão de suceder? Perfeito, Sidney. Esse processo, ele precisa ter muito respeito. Você comentou bem. Então, quando eu comecei lá atrás, em 2013, eu sempre mantive muito respeito pelo meu pai, né? Pelas decisões dele, pelas ideias. Sempre discordamos, isso é natural, mas eu sempre acreditei muito e confiei muito no trabalho dele. Então, acho que a primeira dica é respeito, né? A gente precisa ter respeito, principalmente entre a família. Manter o ambiente familiar harmônico, né? Juntos, criar alianças, né? Parece trivial, mas não é, né? Principalmente quando se trata de família. Então, eu diria que, tendo respeito, a gente consegue passar para uma segunda etapa, que é a autoconfiança e o autoconhecimento, tá? Não tem como uma liderança não ter conhecimento do que está fazendo, porque senão você não consegue passar isso para quem está do teu lado, né? Então, busque entender o negócio, busque estudar, faça um mini programa de trainee na empresa, conheça todos os departamentos para entender como o negócio funciona. Só assim você vai ter visão sistêmica e vai conseguir ordenar a empresa num norte coerente, né? E eu brinco, né? A gente tem que confiar em nós mesmos. E às vezes eu acordo e eu falo, caramba, né? 10 anos aí de mercado já, e parece que eu tô começando, Sidney. Tenho a impressão de que eu ainda tenho muito a fazer. E acho que o grande bacana disso tudo é que meu pai também tem esse sentimento. Chegando aí na casa dos 60, ele ainda acorda, filho, a gente tem muito o que fazer. Então, é isso, né? Acho que seria uma terceira dica. Sempre ter o brilho no olho de fazer as coisas acontecerem, né? Então, isso tem que ser uma troca. Se a gente tem uma liderança que tem brilho no olho para as coisas continuarem fluindo, sem dúvida isso vai se transmitir para filhos, para os outros colaboradores e assim por diante. Olha, muito bacana saber da tua história. Eu queria agradecer você, Menezes, por ter dividido um pouco desse bate-papo, contando a sua experiência, ter servido de referência para quem está nos assistindo. Esse nosso bate-papo fica por aqui, com o C3 Talk. A gente termina esse bate-papo, mas muito obrigado, tá? E até a próxima. Beleza, Sidney. Obrigado, viu? Foi um prazer em conhecê-lo e conversar com você hoje. Foi bem produtivo. Conhecê-lo também, viu?